Bem-vindos aí a mais uma aula aí sobre o nosso torninho de bancada, né? Tanto o Sanches Blanes quanto o outro qualquer, né? O intuito de hoje é falar sobre roscas, né? Então eu vou começar aí alguns vídeos sobre usinagem de rosca, então eu achei importante falar um pouco da parte teórica antes de dar prosseguimentos aí na parte prática, né? Então é muito importante você conhecer a parte teórica, tá? Começando aí, então, eu gosto sempre de mostrar aí a base de lançamento aí da Barreira do Inferno, porque eu dou muito valor para a tecnologia e para o conhecimento de todos aí, né? Então, dando continuidade aí na nossa aula, nós vamos falar então do sistema geral de roscas, né? É importante você conhecer e saber os princípios de uma rosca, né? O porquê de determinado tipo de rosca, né? Então nós vamos falar aqui, por exemplo, de definição de roscas. Elas têm diversos tipos: roscas com perfis triangulares, métrica e Whitworth, né? Um ditado popular aí que eu quero falar antes é esse daí, né? É na conservação das máquinas e equipamentos que se conhece o bom profissional. Então nós temos que cuidar bem do nosso torninho, da nossa máquina, do nosso equipamento, né? Porque isso é muito importante, né? Definição. Bom, o que é rosca? É importante, todos veem uma rosca, veem um parafuso, veem uma porca, mas quando você pergunta o que é uma rosca, geralmente, uma rosca é isso daqui. Não é, né? Então, uma definição simples de rosca é esse daí. Rosca é o conjunto de entradas e saliências denominados de filetes, né? Com um perfil constante em forma helicoidal que se desenvolve externa ou internamente ao redor de uma superfície cilíndrica. Em resumo, é isso daqui, ó. É uma hélice em volta de um cilindro. Isso é rosca, tá bom? Isso é rosca. Bom, nós temos diversos tipos de roscas. Nós temos roscas aí com perfil dente de serra, rosca com perfil quadrado, né? Nós temos aí rosca com perfil dente de serra com ângulo de 45 graus, que é a ISO, né? Nós temos aí a ISO 500, a DIN 513, que é uma rosca dente de serra também com um ângulo diferente. Aqui a DIN 513, esse ângulo aqui é 30 graus, né? E quais são as aplicações? Para que eu preciso de uma rosca dente de serra ou com perfil quadrado, né? Elas geralmente são aplicadas em prensas hidráulicas para alta resistências, né? Prensas que têm um grande esforço, né? Então, ao invés de nós aplicarmos uma rosca com perfil triangular, né, um parafuso normal, nós fazemos esses perfis aqui que eles têm alta resistência, né? Equipamentos que exigem grandes esforços, né? Grandes esforços. Então esses equipamentos aqui, eles exigem esse perfis de roscas aí, né? Então é nessa aplicação que nós usamos esses tipos de perfis aí, tá bom? Então roscas com perfis dente de serra, quadrada, né? E aí sempre tem a diferença, né, da norma ISO para a norma DIN, né? O americano, ele sempre quer ser diferente, né? Ele sempre quer fazer coisa diferente, né? Enquanto o mundo inteiro usa milímetro, lá ele tem que usar polegada para falar que é diferente dos outros, né? Mas isso é normal, né? Nós temos aí, por exemplo, outros tipos de roscas também, que são, por exemplo, a rosca ACME, que é a americana, né? Então esse perfil aqui, do perfil trapezoidal deles, esse perfil aqui ele tem 29 graus, né? Essa saliência aqui, 29 graus. Ao passo que a norma DIN, ela tem o mesmo perfil, porém com 30 graus, né? Então as duas roscas trapezoidais, elas são praticamente que iguais, né? Mas como eu falei aí, o americano tem que ser diferente, o dele tem que ser 29 graus e o restante do mundo tem que ser 30, né? Então, quais são as aplicações desse tipo de rosca trapezoidal? Eles são aplicados em eixos de equipamentos que exigem esforços e movimentos. Por exemplo, além de exigir esforços e movimentos, né? Além deles exigirem os esforços, eles também têm movimentos, por exemplo, morsas, fusos rotativos de máquinas e etc, né? Então, quando você pensa em rosca trapezoidal, você já imagina esse tipo aqui de aplicação, né? Então não adianta o profissional chegar, vou fazer uma rosca trapezoidal hoje, vou
vou fazer uma rosca hoje dente de serra, se você não sabe qual a aplicação, né? Então, por isso que é importante você saber a base, né? Da onde vem, para que você possa aplicar. E em seguida nós vamos fazer isso nos nossos torninhos aí, né? Nós temos também aí a rosca redonda, que é esse tipo aqui, né? Pouca gente ouviu falar em rosca redonda, né? Mas também ela faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, ela é usada em materiais quebradiços, tais como as lâmpadas, vidros de garrafas para envasamentos, né? Uma garrafa de cerveja, se você observar uma garrafa de refrigerante, ela tem lá uma rosca redonda. Por quê? Porque é um material quebradiço. Então, esse tipo de rosca é aplicado nesse sistema de aplicação aqui, tá? Então, é importante você saber isso daí também, para que você tenha aí a base e a origem das roscas aí, né? Baseado também em roscas trapezoidais e quadradas, nós temos aí também roscas de múltiplas entradas. Por exemplo, nós estamos observando aqui, ó, uma rosca com duas entradas, né? Então foi diferenciado aqui na cor para que você possa verificar que é um filete. Esse filete aqui é diferente desse, né? Então, quando que se usa uma rosca de duas ou uma rosca de 4 entradas, né? Quando você quer um avanço rápido. Vamos supor que você tem um manípulo e você precisa avançar um carrinho, e com um filete só você demora, por exemplo, 10 segundos para avançar esse carrinho, né? Com 2 filetes você vai demorar 5 segundos, você vai reduzir o tempo na metade, né? Com 4 filetes, então, você vai diminuir o tempo em 1/4, né? Então é para isso que se usa essas roscas de múltiplas entradas aí, né? Lá na frente também nós vamos fazer aí um exercício desse aqui na prática, né? Uma rosca aí de 2 ou 4 entradas aí, tá bom? As roscas triangulares, elas têm esse jeitão aqui, são as roscas normais que a gente conhece aí do dia a dia, né? Ela tem o diâmetro maior, o diâmetro médio, que nós chamamos aqui de diâmetro primitivo, né? O diâmetro primitivo da rosca, e o diâmetro menor, que é o diâmetro interno da rosca aqui, né? Então essas são as características das roscas triangulares, né? E as roscas triangulares, por sua vez, elas têm dois tipos. Elas podem ter aqui esse ângulo de 60 graus, né, que eu chamo aqui de rosca métrica triangular, e esse ângulo aqui ele é 60 graus. E consequentemente, os cálculos aqui que nós temos para desenvolver esse tipo de rosca aqui, né? Um outro tipo, ele tem esse ângulo aqui de 55 graus, que eu chamo aí de rosca Whitworth ou rosca G, né? Que geralmente rosca gás também, né? E esse tipo de rosca aqui, ele é americano, né? E usado também na Inglaterra, tá? Então, é importante você saber que existe esse também tipo de rosca triangular aqui com esse ângulo aqui 55 graus e esse outro ângulo aqui de 60 graus, né? Então, para variar mais uma vez aqui, o americano ele tem que ser diferente, né? E quando se faz uma rosca, exige-se o controle, né? A medida dela, né? Será que ela está correta ou não? Será que ela foi feita dentro dos padrões que está exigindo, né? Então, uma das maneiras corretas de se medir é com 2 roletes, né? Aqui e aqui, né? E aí você com um micrômetro, né? Com um micrômetro você mede a distância entre os roletes, né? Com os cálculos que você tem aqui, né? Então existem os cálculos que, dependendo do diâmetro do rolete, que é esse daqui, esse diâmetro do rolete aqui, se você coloca um de cada lado, ele vai te dar uma altura aqui, né? Ele vai te dar essa altura aqui, né? E aí você controla a rosca, né? Isso para roscas de alta precisão, né? No nosso caso aí, que a gente tem o nosso torninho, a gente pode simplesmente, se você tem um parafuso ou uma porca, você pode usar um ou outro aí de gabarito para fazer isso, né? Mas você tem que saber que, por exemplo, em uma indústria, em uma fabricação de roscas de precisão, é dessa maneira que se controla aí o sistema de rosca, tá bom?
E é importante também você saber aonde são aplicadas esses tipos de roscas aí, né? Então, por exemplo, nós temos aqui desse lado aqui a rosca, né? E aqui nós temos, ó, land, o país em que usa ela, né? Nesse caso aqui, por exemplo, né? Ó, aqui nós temos aí a rosca de 60 graus. Ela é usada, por exemplo, aqui também, ó, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Na Inglaterra, né? Grã-Bretanha, em Canadá e assim sucessivamente, né? Aqui 1/4 20 UNC, a outra aqui 1/4 20 UNC 3A, é outro tipo de roscas, né? Então quais os países que usa? Mais uma vez esses três aqui, né? Então sempre para você ter uma ideia, né? Da onde vem, quais são os lugares mais usados aqui, né? Rosca NPT, por exemplo, aqui, né? Rosca NPT, né? NPTF, né? Também aqui qual o país que usa? Só Estados Unidos, né? Esse outro aqui, né, a rosca ACME, qual o país que usa? Estados Unidos e Inglaterra, né? Então só para você ter uma ideia aí da onde vem, né, a origem das roscas. Essas tabelas aqui e essa apresentação eu vou deixar disponível também para vocês no Google Drive. Depois vocês acessam aí através do link que eu vou deixar para vocês conseguirem esse material aí, tá bom? Esse aí é o nosso modelo C completo com caixa Norton, né? Que no Source Band é o modelo A, que nós já vimos isso aí, né? A nossa literatura usada. Então, essa foi feita a pesquisa. E eu encerro aí essa aula aí sobre Sistema Geral de Rosca, também mostrando mais uma vez aí o centro de lançamento da Barreira do Inferno aí, tá? Então muito obrigado a todos, eu peço que você deixe o seu likezinho aí, se possível a sua inscrição aí no nosso canal aí, e eu sempre vou colocar e postar aí alguma informação técnica para vocês aí, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também, pode perguntar e eu responderei dentro daquilo que eu sei, tá bom? Muito obrigado a todos aí, tudo de bom aí, até mais.